Vamos ficar de pé em reverência à palavra. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 22. Jó, bem no meio da Bíblia, o livro anterior ao livro de Salmos, capítulo 22. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 21, capítulo 22 e o versículo a partir do 21. Amém? Todos acharam? Amém? Está escrito assim: Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante da tua palavra nesta noite. Cremos ao Senhor que o Senhor preparou algo, Senhor, para falar conosco nesta palavra. Que o Espírito Santo tenha um trabalhar nas nossas vidas nesta palavra, Senhor. Os nossos ouvidos estejam atentos, abertos para compreender e para receber tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. E que de nenhuma maneira, Senhor, haja, Senhor, qualquer interferência, Senhor, e que não haja nenhuma limitação, mas que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, possa falar livremente. Usa a minha vida, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa é uma parte de uma palavra que um amigo de Jó está falando para ele, e eles, como consoladores, eles erram muitas vezes. Na maioria das coisas que eles falam para Jó, eles estão errados, porque eles falam baseados no pecado. E nós sabemos, quando nós lemos o livro de Jó, que Jó, ele está passando tudo aquilo por uma permissão de Deus. O próprio Jó não entende o que ele está passando, ele fica todo o tempo questionando a Deus, e Deus ali espera, deixa os amigos de Jó falar, deixa o próprio Jó falar, e depois Deus vai falar com ele. Mas aqui ainda são seus amigos que estão falando. Está falando com Jó. Entre outras coisas que ele está falando, ele fala exatamente esse pedaço que nós lemos, e aqui tem uma grande verdade. Aqui, quando ele está falando, ele traz aqui um ensinamento que é, nesse ponto, um ensinamento correto. E ele vai falar para nós aqui, ele fala para Jó, mas serve de lição para nós, por isso está registrado aqui, porque Deus quer que a gente olhe e que a gente aprenda com aquilo que está na sua palavra, e que a gente aplique aquilo que está na sua palavra nas nossas vidas. E primeiro aqui no versículo 21, ele diz assim: Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Une-te, pois, a Deus. Nós precisamos nos unir a Deus. Nós precisamos estar ligados com Deus. E como é que a gente pode fazer isso? Será que a partir do momento que eu entreguei minha vida para o Senhor, eu não estou ligado, eu não estou unido a Deus? Sim, estou ligado a Deus, estou unido a Deus. Faço parte do seu corpo sobre a terra, que é a igreja. Mas eu creio que o sentido de unir aqui, porque ele não está falando para alguém que não conhecia Deus. Jó conhecia Deus. E quando Deus traz essa palavra aqui para nós, Deus quer ainda mais, uma união mais profunda nossa com Deus. Deus não quer uma superficialidade. Deus não quer um conhecimento raso, mas Ele quer um conhecimento profundo, uma união profunda. Por isso a Bíblia vai dizer, entre outras coisas, que o Senhor Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Tem que haver um casamento, tem que haver uma união verdadeira e profunda.
E aqui, enquanto eu estava meditando nesta palavra, o Senhor me lembrou daquilo que Paulo declara. Eu quero ler com os irmãos em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20, Paulo faz uma declaração maravilhosa acerca dessa união que ele tinha com o Senhor e que é modelo para nós. Nós temos que olhar para a vida dos apóstolos, dos profetas, dos homens de Deus, e nós temos que aprender com aquilo que eles viveram. Está aqui registrado como exemplo e como modelo para nós. Em Gálatas 2, 20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo: olha, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. É essa união que Deus quer que a gente tenha com Ele. Que a gente viva para Ele, exclusivamente para Ele. Paulo diz: a minha vida, eu estou crucificado, eu não vivo mais para mim. Eu não posso viver para fazer aquilo que me agrada, mas eu tenho que viver para agradar a Cristo. É isso que nós temos que aprender. Essa é a união verdadeira e Deus quer que nós tenhamos com seu Filho. Essa é a união verdadeira que Deus espera que nós desfrutemos, porque lá Ele diz: une-te, pois, a Deus e tem paz. E então te sobrevirá o quê? O bem. Quando Deus está pedindo para abrirmos mão da nossa vida e para vivermos não para agradar a nós, mas para agradar a Ele, Ele não está querendo o nosso mal. Ele não está querendo tirar nada de nós, não está querendo destruir os nossos sonhos. Ele está querendo nos abençoar. Ele está querendo que a gente possa viver coisas que a gente nem imagina ser possível que a gente possa viver. E os exemplos na palavra de Deus são os mais assim claros possíveis. Que quando Abraão estava lá na Mesopotâmia, antes dele sair da sua parentela, da casa do seu pai, da sua terra, antes dele ir para o lugar que Deus haveria de mostrar para ele, a Bíblia diz que Abraão não tinha filhos. E ele não poderia ali viver na expectativa de se tornar pai de uma nação. Mas quando ele aceitou abrir mão das coisas para ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Deus apresentou para ele, então ele se tornou uma grande nação. Deus disse: eu vou fazer de ti uma grande nação, reis procederão de você. E quantos reis vieram da descendência de Abraão? Nações vieram da sua descendência. Então, quando Deus nos chama para vivermos para Ele, Ele está nos levando para algo que a gente, por nós mesmos, jamais iríamos alcançar. Por isso Ele diz lá: une-te, pois, a Deus. Tem paz, fique em paz. Fica tranquilo, porque Deus está cuidando da tua vida, Deus vai cuidar do teu presente, Deus vai cuidar do teu futuro, Deus vai prover aquilo que você precisa para agora e vai prover o que você precisa para amanhã. Une-te, pois, a Deus, tem paz e o bem vai chegar para você. Lá em Deuteronômio, Deus diz: as bênçãos virão e te alcançarão. As bênçãos alcançam aqueles que se unem a Deus e aqueles que vivem para Deus. É esse o padrão de vida que Deus quer que a gente tenha. Só que se a gente ficar com medo de nos unirmos a Deus, não estou pronto para ser crucificado com Cristo, eu não estou pronto para não viver para mim, eu quero viver porque eu tenho tantos planos, eu tenho tantos projetos, eu tenho tantas coisas que eu quero fazer. Aí a gente vai estar limitando aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Porque aquilo que Deus tem para nós, a palavra de Deus diz que é maior. Os meus caminhos são maiores, são mais altos. Os meus pensamentos estão muito mais além do que você pode imaginar ou pensar. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E assim Ele tira Davi de trás do curral das ovelhas. Davi é o filho mais novo, Jessé tem 8 filhos. Nós sabemos que pela tradição Davi era ninguém na casa do seu pai. Porque todos os olhos naquela época estavam voltados para o primogênito.
Não estava voltado para o filho mais novo. O filho primogênito é que era o importante, o filho primogênito que deveria ser o destaque. Mas Deus levantou Davi, escolheu a Davi, aleluia! Porque Davi escolheu viver unido com Deus. Então grava isso no teu coração, não tenha medo de te unir com Deus. Voltando lá para Jó, não tenha medo de te unir a Deus, porque a paz vai vir sobre você e o bem vai te alcançar. A segunda coisa que ele diz aqui no versículo 22, aceita a peste a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Aceita a palavra de Deus. Aceita a palavra de Deus como verdade. Nós, como seres humanos, nós temos a tendência de aceitar só aquilo que a gente acha que serve para nós. Quantas pessoas eu já ouvi dizer, falam assim, olha, eu não concordo com tudo que está na Bíblia não. Algumas coisas eu concordo, outras eu não concordo. Coincidentemente, as promessas e as bênçãos é aquilo que todo mundo aceita. Todo mundo quer olhar para a Bíblia e quer as promessas, quer as bênçãos de Deus. Quer crescer, quer prosperar, quer receber milagre, quer receber cura, quer livramento. A parte boa, todo mundo quer receber. Mas quando a Bíblia vai dizer para nós, e nós não podemos viver para nós, mas temos que viver para Deus, aí é que o negócio estreita. E aí é que muitas pessoas dão um pulinho para trás e falam, não, mas não, isso aí está muito radical, eu acho que isso aí não é para mim, eu acho que isso aí é para outro. Não, eu vou na igreja, mas olha, eu não sou fanático. É que nem culto de semana, né? Tem gente que não vai no culto de semana, só vai no culto de domingo. Semana ele não vai, não tem jeito, ele não vai na igreja. Porque ele não quer se esforçar, muitas vezes. Ou porque ele não quer se desgastar, ou porque ele está cansado. E aí vai, a lista é grande. Mas a Bíblia nos ensina a nós nos esforçarmos. Aceita a peste a lei da sua boca, põe as suas palavras no teu coração. Provérbios 4, 23. Passa um pouquinho de Salmos aí. Olha o que diz aí. Por que a palavra de Deus tem que estar no nosso coração? Provérbios 4, 23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração, guarda aquilo que está dentro do teu coração. Por quê? Porque lá em Mateus 15, 19, olha o que Jesus vai dizer. Mateus 15, 19. Porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Como é que a gente vai fazer para o nosso coração não ser um lugar da onde procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos? Como é que nós vamos fazer para guardar o nosso coração? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Qual é a receita? E aí no Salmo 119, olha o que diz o salmista no Salmo 119, no versículo 11. Vai estar de acordo com aquilo que está escrito lá no livro de Jó. O salmista diz lá no Salmo 119, no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, por isso ele está dizendo lá, aceita a palavra da sua boca. Põe as palavras de Deus no teu coração. Como é que você vai fazer para o teu coração não se contaminar? Como é que você vai fazer para o seu coração não ser enganoso? Porque a Bíblia também diz que o nosso coração é enganoso. Como é que eu vou fazer para mim não ser enganado pelo meu coração humano, carnal, que pende para o pecado? Como é que eu vou fazer? Escondendo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus dentro do meu coração. Jesus disse que a sua palavra é viva e eficaz, e ela é a verdade. Ela é poderosa. A palavra de Deus tem que estar dentro do nosso coração. Tem que meditar nessa palavra, eu tenho que ler essa palavra, eu tenho que viver esta palavra. Guardar no coração é muito mais do que ler, é muito mais do que decorar. Guardar no coração é praticar a palavra de Deus. Por isso ele diz, aceita a peste, aceita.
Lá quando Deus promulga a lei com Moisés, Deus fala, eu estou colocando diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus usou aqui o Alan para pregar na semana passada. E Deus diz, escolhe a vida para que vivas. Então, se eu rejeito a palavra de Deus, eu estou escolhendo o que para mim? Maldição, morte. Mas se eu aceitar a palavra de Deus, se eu deixar a palavra de Deus vir sobre mim, então eu estou escolhendo a bênção e a vida. Os mandamentos de Deus são puros, os mandamentos de Deus são o que nos guardam, aleluia, de nós cairmos nas astutas ciladas do maligno. Aqui mesmo no Salmo 119, no versículo 105, ele vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se eu não estiver andando na luz da palavra, o que está acontecendo? Eu estou andando sem a instrução do Senhor. Quem anda no escuro acontece o quê? Não sabe para onde está indo. Não é verdade? Se estiver no escuro, você não sabe para onde você está indo. Se tiver um buraco, você cai, você não está vendo? Se tiver alguma coisa para você tropeçar, você tropeça, você não está vendo? Se tiver que bater com a cabeça na parede, você bate, você não está vendo? Não é assim? Quem já passou por um blackout aí à noite, aí numa noite aí, sem luar, que aqui na cidade o luar não faz muita diferença, mas no interior faz uma boa diferença. Você está fora da cidade, o luar faz toda a diferença, mas na cidade não tem muita influência. Se der um blackout à noite aí, você correr para pegar uma vela aí, né? Antigamente a vela, hoje dá para comprar essas luminariazinhas aí, não é muito caro, deixar lá em casa espetadinha na tomada, acabou a luz, ela, melhor coisa do que você sair no escuro procurando uma vela. Né? Aí você não vai achar a vela, não vai achar a vela, não acha o fósforo, porque hoje é tudo fogão elétrico, você aperta o botãozinho, acende, né? Nem todo mundo tem fósforo em casa, é uma briga, uma coisa terrível. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Se eu guardar a palavra de Deus dentro do meu coração, eu não vou andar em trevas. Eu não vou andar perdido, a palavra de Deus vai iluminar o meu caminho, a palavra de Deus vai guardar o meu coração, aleluia. Eu vou viver o melhor de Deus, porque as bênçãos de Deus estão ligadas na sua palavra. Os mandamentos são vida, os mandamentos são bênção, os mandamentos vão fazer com que as bênçãos de Deus cheguem na minha vida, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E aí ele continua dizendo, aleluia, no versículo 23, lá de Jó 22, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Se te converteres ao Todo-Poderoso. Será que Jó era um desviado? Será que Jó era alguém que não era convertido? Ele era convertido. Então por que ele está falando se te converteres? Lembra que eu falei no começo? Ele está achando que Jó pecou. Por isso que ele está exortando a Jó a se converter. Mas será que depois que eu aceitei o Senhor Jesus, eu não preciso me converter? Será que uma vez que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu não preciso mais me converter? Existem coisas na nossa vida que precisam de uma conversão. Olha o que Deus diz em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14, Salomão está ali consagrando o templo, a glória de Deus está ali naquele lugar. Salomão ora, consagra o templo e pede algumas coisas para o Senhor. E o Senhor, respondendo à oração de Salomão, lá em 2 Crônicas 7,14, Deus diz assim, se esse povo por acaso pecar, se esse povo por acaso se desviar, aí o Senhor diz no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então Deus está falando para o servo e para a serva de Deus, para o povo de Deus, que em algum momento pode errar, que em algum momento pode sair da vontade de Deus, pode fazer alguma coisa errada, mas se isso acontecer, Deus está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, aleluia. Nós não somos, irmãos, infalíveis. Em algum momento nós podemos errar. Em algum momento nós podemos fazer aquilo que não agrada a Deus. Podemos sair da direção de Deus.
Mas Deus diz, se isso acontecer, se você se humilhar, se você orar, se você buscar a minha face, se você se converter. O que é conversão? É mudança de rota, mudança de atitude. Quando Davi peca com Batseba, ele saiu completamente, ele cometeu um adultério, ele mandou assassinar o marido de Batseba para encobrir o adultério dele, ele sai completamente da direção de Deus. Mas ele se arrepende, ele se converte do seu mau caminho, ele pede perdão ao Senhor e ele volta de novo para a presença. Isso é conversão. Em algum momento da nossa vida nós vamos fazer alguma coisa que é pecado. A Bíblia diz, e o apóstolo vai dizer isso, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso e nele não está a verdade. O apóstolo João fala isso. Somos pecadores, mas não podemos viver na prática do pecado, porque aí se torna iniquidade. Quando eu sei que é pecado, mas eu continuo fazendo, eu continuo errando, eu penso assim, não tem problema, Deus entende, aí é iniquidade. Mas se eu errar, eu tenho que me arrepender, eu tenho que deixar o pecado, tenho que deixar o erro, tenho que voltar para os caminhos e para a presença do Senhor. E o Senhor vai me perdoar. Pedro não negou a Jesus? 3 vezes ele negou ao Senhor Jesus. É certo negar a Jesus? Ele pecou, ele errou. Mas ele se arrependeu, ele voltou, ele se converteu daquele pecado. E ele volta para a presença de Deus. É isso que Deus quer. É isso que significa conversão. Em algum momento nós podemos falhar, em algum momento nós podemos estar na igreja, na presença do Senhor, mas Deus está falando alguma coisa que a gente não quer fazer, mas Deus está mostrando alguma coisa que a gente não quer abrir mão daquilo. E aí é necessário uma conversão, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança na nossa vida. Às vezes Deus está mostrando algo na nossa vida e a gente não quer aquilo. Mas nós precisamos, irmãos, nos convertermos daquilo que Deus nos mostra. Jesus conta uma parábola, um homem tinha 2 filhos. Ele disse para um, vai trabalhar na minha vinha. Ele falou, eu vou, e não foi. E disse para o outro, vai trabalhar na minha vinha. Ele falou, não vou não. Mas depois ele se arrependeu e foi. Jesus disse, qual deles fez a vontade do Pai? Não foi aquele que abriu a boca logo e falou, porque às vezes a gente fala alguma coisa para Deus, não Senhor, eu vou fazer isso, não Senhor, eu vou orar mais, não, eu vou ler a Bíblia, não Senhor, eu não vou faltar mais na igreja, eu não vou mais faltar no culto. Aí, meu irmão, às vezes a gente não faz. Primeira dificuldade, a gente já não faz mais. E as dificuldades muitas vezes Deus permite é para provar. Eu quero ver se ele vai cumprir aquilo que ele falou. Eu quero ver se ele vai ser firme naquilo que ele falou para mim. A primeira dificuldade, a gente volta atrás. É necessário que nos arrependermos. Deus sabe que nós podemos, como filho pródigo, um dia sair da direção, sair da presença de Deus, sair da casa do Pai. O filho pródigo foi para longe. Mas quando ele se arrependeu, ele fez o quê? Voltou. E quando ele voltou arrependido, e ele se humilhou diante do seu pai, ele encontrou o quê? Perdão e restauração. Por isso a palavra de Deus nos instrui, e em Jó lá, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás o quê? Edificado. Deus vai trabalhar e vai restaurar a nossa vida. É Ele que vai restaurar. O pai é que deu ordem, tira esse trapo do meu filho, dá um banho nele, coloca roupas novas, coloca uma sandália nos pés, coloca o anel no dedo dele. Foi o pai que teve a atitude. O filho não chegou lá e falou, pai, estou precisando de um banho, pai, preciso de roupa nova, pai, estou precisando de sandália nova, pai, eu quero o meu anel de filho de novo no meu dedo. O filho não pediu nada disso. Porque na verdade quem edifica a nossa vida, quem restaura a nossa vida é Deus. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Deus vai edificar, Deus vai restaurar, Deus vai erguer, Deus vai trabalhar na nossa vida, aleluia. Deus vai falar, meu filho precisa de um banho, meu filho precisa de roupas novas, meu filho precisa de sapato novo nos pés, meu filho precisa de um anel, aleluia, no dedo, aleluia. Porque ele estava morto e agora está vivo. Ele estava perdido
e agora ele foi achado. Aleluia! Por isso a palavra de Deus nos diz, aleluia, afasta a iniquidade. Olha, não volta mais. Quando Jesus cura, e o pastor Apelão Valdinei pregou aqui na sexta-feira, quando aquele homem foi curado no tanque de Betesda, Jesus encontra com ele e diz, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Para a mulher que ele perdoou lá, a adúltera, que foi pega lá no flagrante adultério, diz, ninguém te condena? Também eu não te condeno, vai e não peques mais. Afasta a iniquidade, não volta, Deus te tirou de lá, não volta para lá. Deus te tirou, Deus te livrou, Deus cortou o laço do passarinheiro, não volta para lá. Porque olha o que Deus tem para você. Versículo 24, então, quer dizer, depois que você se unir a Deus, depois que você aceitar a sua palavra e guardar no seu coração, depois que você se converter a Deus e afastar a iniquidade da tua casa, olha o que diz o versículo 24, então amontoarás o ouro como pó, ouro de Ofir, como pedras dos ribeiros, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até aquele que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Aleluia! Irmão, não é bom servir a Deus? Olha quanta coisa Deus promete. Deus está prometendo alguma coisa que vai nos prejudicar. Deus está prometendo alguma coisa que vai trazer sofrimento para a nossa vida? Deus está prometendo alguma coisa que vai destruir a nossa vida? Muito pelo contrário. Deus está prometendo bênçãos abundantes e transbordantes. Tudo aquilo que Deus quer para nós, aleluia, é que a nossa vida seja abençoada, aleluia. Só que Ele tem um caminho. Só que Ele tem uma vereda, aleluia, eu tenho que andar nela, eu tenho que me submeter a ela, aleluia. Deus não é alguém que vai se submeter à minha vontade, mas eu tenho que me submeter à vontade dEle. Deus não é alguém que eu vou ensinar como que Ele vai me abençoar, não sou eu que vou dizer para Deus o que Ele tem que fazer na minha vida. Sou eu que vou me submeter à sua palavra, e quem reconstrói, quem restaura, quem edifica, é Ele. Deixa Ele trabalhar que Ele sabe trabalhar. Deixa Ele fazer que Ele sabe fazer. Deixa Ele operar, porque agindo Ele, ninguém impedirá. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.